Esferas da Vida, Apoio Cultural, Porta-Joia Lingerie, sempre com o melhor atendimento e os melhores preços. Instituto Eurípides, Escola Espírita de Araraquara, Apadrinhe, Estrutel, Estrutura Metálica, Óticas Fabrilém, a fábrica da sua lente. Mercatudo, Casas André Luiz, Mercalivros, um mundo de ideias e conhecimento. No Evangelho segundo o Espiritismo, encontramos um capítulo intitulado Missão dos Espíritas. Ali, aprendemos que reconheceremos os espíritas que estão no bom caminho pelo exercício da caridade sincera que professam e que praticam, pelo número de corações aflitos aos quais levaram consolo, pelo amor ao próximo, pela abnegação e pelo desinteresse pessoal. E é justamente dentro desse espírito que trazemos o tema de hoje. A lembrança de um desses espíritas que deixou marcas profundas em nossos corações e em nossas vidas para sempre. Prepare-se, o Esferas da Vida está no ar. A alma que é vibração, vida e essência das esferas. Transmitido pela TV Cultura Paulista, pela Rede Amigo Espírita, pela TV Mundo Maior e pela Web Rádio Fraternidade, um olhar sobre a doutrina espírita começa agora. Vivi, vivo e viverei, porque sou imortal. Frase dita mediunicamente por Karbar Schutel, logo após o seu desencarne. Foi gravada em sua lápide, representando a certeza da imortalidade e a lucidez deste espírito tão caro a todos nós. E é esta frase que é o título do programa de hoje e do mais novo documentário produzido pelos nossos queridos amigos entrevistados de hoje, Zé Henrique Martiniano e Márcia Tamia. Sejam muitíssimo bem-vindos ao Esferas da Vida. É, como sempre, uma super alegria recebê-los aqui novamente e ainda para lançar um documentário sobre Karbar Schutel. Obrigada, Priscila. A alegria é toda nossa. Muito obrigada. E tem muita coisa para falar do Karbar, né? Karbar é um pioneiro, uma pessoa, um dos grandes nomes aqui da nossa região e do país, né? No espiritismo. Com certeza. E esse documentário Vivi, Vivo e Viverei, Karbar Schutel, que vocês lançam neste mês de setembro, não por acaso, é aniversário também de Karbar, dia 22 de setembro. Mas por que neste mês e neste ano, Zé Henrique? Bom, este ano nós comemoramos 120 anos do primeiro centro espírita aqui da nossa região, né? E da primeira gráfica também, o Clarim, que foi fundada no mesmo ano. O Karbar fundou em Matão um centro espírita e a gráfica, o Clarim, com o jornal Clarim, né? Há 120 anos atrás. Então, é um tempo primeiro centro espírita aqui da nossa região, interior de São Paulo, né? A gente está aqui em Araraquara, a gravação do Esferas em Araraquara, mas foi feita, o primeiro foi em Matão. Amantes da Pobreza, é isso? Amantes da Pobreza, que hoje mudou o nome para o Clarim, né? Sim. E então, dessa região toda, não é o mais antigo do país, não sei se é do estado também, porque tem centros espíritas muito antigos em Santos, em Franca, são dos mais antigos, em Matão, esse do Karbar, né? Mas é um dos mais antigos. E também a gente está comemorando 100 anos da fundação da Revista Internacional de Espiritismo. Isso mesmo. Também então temos muitas comemorações no ano de 2025 relacionadas a Karbar Schutel. E eu queria que a nossa audiência pudesse ouvir de vocês quem foi Karbar Schutel. Que pessoa, que espírito é este que esteve conosco e que transformou a região dele e mostrou o que é viver um espiritismo cristão? O Karbar, ele não era aqui de Araraquara. Na verdade, ele nasceu lá no Rio de Janeiro, na 1860 e poucos, e ele, na época, o Rio de Janeiro era a capital.
E ele país, né? Do país. Do estado Rio de Janeiro, e do país. E do país também. Sim. E ele era de uma família bastante abastada. Então tinha o pai, a mãe, e eles tinham um avô, que era o Henrique Schutel, que era médico, que era político também. E era uma família bastante rica naquela época. Só que o pai faleceu bastante jovem, quando ele tinha 9 anos. Olha. Faleceu bem jovem, e a mãe, alguns meses depois, a mãe também faleceu de febre puerperal. Então ela teve um bebê e logo depois ela veio a falecer. E o bebê também logo depois faleceu. Então ele ficou sozinho, né? E o avô passou a criá-lo. Mas o avô, como tinha posses na época, colocou o Caibar para estudar no Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro, que na época era o melhor que tinha no país. Principal colégio do país. Principal do país. Então lá ele teve uma formação, sim, muito boa, né? Além de ter também uma formação religiosa, porque o colégio oferecia também uma formação católica dentro da estrutura do colégio. Apesar da família não ser muito ligada em religião, apenas a mãe, né, que já tinha falecido, ele fez catecismo, fez primeira comunhão e virou um católico fervoroso. E no colégio era engraçado porque ele era um menino bastante travesso, né? E com isso ele levava muitas broncas do avô, do diretor, tal, até que no último, antes de ele terminar o último ano do colégio, ele resolve sair. Ele abandona os estudos e vai se empregar numa farmácia, na farmácia Granado, que até hoje é a farmácia que tem toda aquela linha, né, de cosméticos, perfumes e tal. É uma grande marca hoje no Brasil. E foi lá Granado. que ele aprendeu o ofício de farmacêutico. Foi a primeira farmácia que ele trabalhou. A primeira. Isso lá foi no que Rio ele de aprendeu, Janeiro. No Rio de Janeiro. E como o Rio de Janeiro era a capital do país, tinha aquela efervescência cultural e tal, ele acaba caindo na boemia e acaba entrando. Ele tocava violão, gostava muito de capoeira até. Que a libertação dos escravos ainda era 1800, ele tinha 17 anos, se tinha ocorrido há pouco tempo. Mas ele adorava o capoeira, adorava os blocos de carnaval. E às vezes ele ficava no bloco de carnaval até de madrugada e ia trabalhar direto. Uma pessoa feliz, alegre, curtindo a vida na sua idade certa, certo? Como vários outros que a gente pode citar, por exemplo... de Assis. Francisco de Assis, também boêmio. Santo Agostinho, outro boêmio. Paulo de Tarso, também não boêmio, mas uma pessoa que se transformou, né, que era um perseguidor de cristãos, e depois virou o maior divulgador, né? Então, Caibar também foi um desses. E como que o Caibar virou a chave, né? Como é que aconteceu? Ele, nessa boemia toda, ele acabou ficando doente. Ele ficou, eu acredito que na época, uma pneumonia forte, alguma doença pulmonar. E ele vai ao médico e o médico fala para ele: ou você sai do Rio de Janeiro imediatamente, ou você compra o seu caixão. E ele leva isso muito a sério, porque naquela época a tuberculose não tinha prevenção, não tinha também cura, não tinha remédio. Então assim, ou ele fugia de lá, ou ele iria morrer, né? Então ele acaba optando por sair do Rio de Janeiro. Aí ele pega o trem, vem para São Paulo, né, que era a capital, e em São Paulo ele olha o mapa e olha o final da linha do trem. Então ele olha... final da linha na época era a expansão das ferrovias, né? E a última estação que tinha o fim da linha era Araraquara. E ele resolve vir para cá. Ele falou: eu vou pro fim da linha. Pro fim da linha. Quero saber se tem luz no fim do túnel. Olha que maravilha. Ele chega em Araraquara e ele começa o ofício dele também na drogaria. Isso, Raia. Raia. Que foi também a primeira da rede toda, que hoje também é uma grande rede no Brasil. Que iniciou-se aqui na cidade de Araraquara também. Na época era o seu João Raia, que o empregou, e ele trabalhou lá por um tempo. Mas depois ele acabou saindo e ele, assim, o Caibar era uma pessoa que não tinha tempo quente. Então ele, assim, prático. Ele fazia qualquer coisa, ele acabou com o dinheirinho que ele tinha ali, comprou uma chacrinha, plantava, vendia verdura, vendia bilhete de loteria. Então para ele não tinha tempo quente. E tinha uma grande amizade com o padre, que na época que era o padre Cesarino.
padre bastante famoso aqui na cidade. Ajudava na igreja, nas quermesses, né? E então, assim, já mudou totalmente a chave. Da boemia passou a ser uma pessoa de bem. Extremamente trabalhador. E como que ele virou a chave para o espiritismo? Uma pessoa extremamente católica, dedicada. E também o que aconteceu que ele virou espírita? Então, ele, desde pequeno, ele tinha sonhos recorrentes com o pai, né? E isso incomodava muito. E vindo para Araraquara, e depois indo para Matão, né? Que depois aqui em Araraquara teve um surto de uma epidemia de febre amarela e quase todo mundo foi saindo daqui, indo para os arredores, né? E ele acabou indo para Matão, que era uma vila, era uma vilazinha. Pertencia a Araraquara, Pertencia a né? Araraquara. Então, ele, chegando lá, e ele continuou tendo esses sonhos, né? E ele perguntava para os padres, padre, eu sonho com meu pai, ele quer me dizer alguma coisa, mas eu não consigo entender o que ele quer me dizer. E o padre falou, é assim mesmo, manda rezar uma missa, e ele não passava. E com isso, ele teve o conhecimento, primeiro, um amigo dele deu um jornal reformador, jornal que existe até hoje, editado pela FEB, né? E ele leu aquelas coisas escritas ali e ficou interessado. E lá em Matão... Já se identificou. Se identificou. Com a proposta espírita. E lá em Matão tinha um senhor, tinha o senhor Quintiliano, né? E que era médium, né? Não era médium, assim, espírita, Calixto, né? Calixto e o senhor Quintiliano. Mas eles recebiam mensagens mediúnicas, espíritos, e o Caibar foi procurar, será que você não poderia fazer uma sessão, porque eu queria me comunicar com meu pai, que eu tenho sonhos e tal, e o seu Calixto fala para ele, eu tô parando com isso porque aqui só vem espírito que pede para eu mandar rezar missa. E eu já estou ficando sem dinheiro de tanta missa que eu mando rezar. Aí Jura? O Caibar fala assim, não tem problema, mas só O essa espírito vez, de né? católico, ele já vinha com aquela ideia que ele do precisava catolicismo de pedir uma missa para ele. Pedir uma ajuda, né? Uma oração. Aí o Caibar insistiu, o seu Calixto fez uma sessão mediúnica e ele obteve a comunicação com o pai. E aí foi... E aí ele se identificou, percebeu a veracidade dessa comunicação e começou o estudo e a se envolver com o espiritismo. Aí ele importou livros, porque não existia tradução, né, de livro dos espíritos, evangelho, né? E ele e alguns amigos começaram a fazer as traduções. Então foi assim... E uma das pessoas que a gente entrevistou para o documentário é sobrinha das médiuns que trabalhavam com o Caibar, né? E também Perche, né? Ela é Perche, que é um dos amigos do Caibar que começou a estudar. Eles arrumaram um evangelho segundo o espiritismo em francês, que não existia ainda tradução, e começaram a traduzir e estudar o primeiro livro, que foi depois como surgiu, resolveram fundar o primeiro centro espírita. Tudo isso e muito mais no documentário Vivi, Vivo e Viverei, Caibar Schutel, do Zé Henrique, da Márcia Tamia. E antes da gente ir para o nosso momento Chico Xavier, a gente vai assistir a um trecho desse começo desse documentário tão especial. Vamos lá! A importância de Caibar como um personagem no movimento espírita que atuou de corpo e alma, né, como ser humano, realmente à frente da divulgação. Na visão daquelas pessoas, tinham relação com o chamado demônio, essa figura lendária, essa figura ilusória, inexistente, que nada tem a ver com a realidade da vida. Mas as pessoas acreditavam que existia um demônio e vinculavam o espiritismo à bruxaria, à feitiçaria, a demônios. O que eu tento passar é o lado que minha mãe me passava com tanta ternura, do lado humano, do lado da pessoa Caibar, né? Não como aquele vulto, né? Porque ela, enquanto criança, ela tinha um olhar para ele, um olhar de criança, né? Caibar Schutel era um espírito muito sensível. Gostava muito de cultivar e cuidar de suas plantas e flores. Sensibilizava-se com a poesia que declamava com muita emoção. Gostava também de música. Estava sempre que o tempo lhe permitia, dedilhando o seu violão.
E essa moça, ela nasceu no mesmo dia do meu aniversário. E quando eu fiz 100 anos... E chegamos ao nosso momento Chico Xavier. Hoje reservamos algo muito especial também, um depoimento do ator Nelson Xavier, que compartilha o impacto profundo de ter dado vida a Chico nas telas do cinema. Suas palavras nos lembram e reforçam a potência do exemplo e da grandeza de um espiritismo cristão vivido em sua essência, com autenticidade, simplicidade e verdade. Assim como foi Chico, assim também como foi Caibar Schutel, que é o nosso tema de hoje. Momento Chico Xavier. Chico Xavier se tornou um personagem muito forte, tão forte que isso fez com que você repetisse não o mesmo papel, mas sob uma ótica espírita, de novo, né? Um outro filme espírita, né? Foi. E isso, você gosta disso? De repente se ver, ter sua imagem associada a um determinado tema? Gosto. Gosta? Gosto porque sempre me faz bem. Ele fez mais bem do que nunca. Ele me mudou. Foi mesmo? A sua pessoa, Nelson? É muito... Ele é muito grande para que eu, pequeno como sou, não mude. Ele é muito grande. A oportunidade que nos foi concedida hoje. O que mudou exatamente em você depois de Chico Xavier? É meio presunçoso eu dizer isso, mas eu me tornei uma pessoa muito melhor. Eu devia ter aprendido isso mais cedo. E onde você vê isso, esse seu lado melhor? Eu tô mais tolerante, eu tô mais calmo, eu tô mais disposto a entender o outro, eu tô mais generoso. Eu era chatíssimo, eu era uma peste comparado com o que eu sou agora. Não é verdade, ele me... Inclusive a dimensão espiritual que ele me deu, eu sempre me envolvi muito com problema material. O marxismo me levou para outras coisas, para outros caminhos, e eu recusava um lado espiritual que todos temos, né? que o humano tem. Eu sempre reprimi isso, ou zombei disso, ou desprezei isso. E isso é metade, né? Você se tornou espírita? Eu não posso dizer isso. Eu não posso dizer isso. Porque eu sempre admiti a existência dessas duas dimensões, essa comunicação, desde criança. Embora não praticante. No momento da vida que eu estou, essa dimensão de espiritualidade ganhou o tamanho que ela precisa, que ela deve. Perdoai as nossas dívidas. Eu oro. Assim como perdoamos aos nossos Eu faço minha devedores. prece todas as manhãs. E você não fazia isso antes? Não. Mudou em alguma coisa também o ator, a sua arte? Eu acho que sim, porque me deu uma capacidade maior de me entregar ao isso que eu estava falando da fantasia. Me deu uma generosidade maior para ser fiel ao que eu vou interpretar. Mas pode ter a ver também com a maturidade, a própria maturidade Sem que dúvida, chegou. sem né? dúvida. Nelson Xavier, para terminar, um projeto assim, próximo, futuro, profissional.
Eu quero fazer uma espécie de palestra, eu não sei, não tem nome ainda, sobre Chico. É mesmo. Chico tomou conta da sua vida, né? Tomou. Um sonho, Nelson Xavier. Eu quero deixar todo mundo bem. Quando eu me for. Uma cor. Amarelo, laranja. Um nome. Viana Drummond. Ah, que bonitinho. Nelson Xavier, obrigada, viu? Obrigado Muito você. Obrigada pela sua participação. Obrigado você. No Cores e Nomes, foi um prazer. Até semana que vem. Agora eu quero saber se você acredita na importância da divulgação do Espiritismo. A Rádio Boa Nova e a TV Mundo Maior, inclusive a nossa retransmissora na cidade de Araraquara, fazem parte do Complexo André Luiz. E essas emissoras têm levado há muitas décadas a palavra que inspira milhares de vidas por meio da comunicação. Todos nós sabemos da importância gigante da divulgação do Espiritismo. E eu quero saber se você quer fazer parte desse grande movimento do bem, levando a mensagem da doutrina espírita que faz tanta diferença na nossa vida todos os dias. É com a TV Mundo Maior, com a Rádio Boa Nova, eles precisam de todos nós, eles precisam de você. Seja um sócio do Clube Amigos da Boa Nova e apoie essa causa, garantindo que essa mensagem do Espiritismo chegue a quem mais precisa. Liga lá no 0800 120 1838, 0800 120 1838, tem o WhatsApp também, é 11 9 7834 2246. Seja você um amigo da Boa Nova e ajude a espalhar a doutrina espírita. A gente vai para um brevíssimo intervalo, a gente já volta com os nossos entrevistados, porque a gente vai falar de 2 eventos que acontecerão neste mês de setembro. Um é dia 20, logo essa semana, sábado, em Matão, o outro dia 27 em Araraquara. A gente já vem com mais novidade para vocês. Porta Joia Lingerie. Oi pessoal, olha quem está aqui na Porta Joia Lingerie. Eu vim pessoalmente escolher hoje uma peça para dormir, um pijama, uma camisola. E vamos ver o que a Bárbara separou para me apresentar hoje aqui. Bárbara, conta pra gente quais são as opções que você vai me apresentar hoje. Pri, nós temos aqui uma linda camisola, toda trabalhada na renda, o tecido maravilhoso de liganete, ela fica perfeita, uma peça bem sensual. Tá usando bastante para quem é uma noiva, vai casar, aqui é o lugar ideal. Temos também uma coisa mais romântica, pijaminha, com uma estampa mais delicada, também numa pegada sensual maravilhoso, viu, Pri? E o que não poderia faltar, que está usando bastante, o animal print, né, gente? A gente não pode ficar de fora. Lindo pijama também, confortável, e aqui você vai encontrar a melhor opção. São peças delicadas, a gente percebe cada uma super bem feita, da Daniela Tombini, que a Cidinha sempre fala dessa marca. E tem muitas outras marcas aqui também na Porta Joia Lingerie. A gente espera vocês, assim como eu, vem fazer aqui, uma escolha, não é? Isso mesmo, Pri, no lugar certo. Porta Joia Lingerie, sempre com o melhor atendimento e os melhores preços. Ei, tá difícil de enxergar, né? Aqui nas Óticas Fabrilém, você cuida da sua visão com o melhor preço da região. Óculos completo, a armação mais lente com filtro de luz azul por R$239. Apenas R$239. Vem pra Fabrilém. A Casa de Fraternidade Chico Xavier é uma organização filantrópica e religiosa, de caráter educacional, cultural, beneficente, de assistência e promoção social, sem fins lucrativos. Sua missão é promover a educação moral e intelectual do indivíduo. São atendidas 309 famílias e 80 crianças nas atividades e projetos, sendo mais de 7.660 refeições, 350 kits de Natal, 1.320 cestas básicas por ano e 1.000 ovos de Páscoa. No início do ano de 2020, a Casa de Fraternidade Chico Xavier começou a construção de sua sede, que possibilitará a implementação e início de quase todos os projetos almejados. Ajude a construir e compartilhar esse sonho.
que auxilia a modificar a vida de muitas pessoas, crianças e adolescentes. Acesse o site e colabore www.fraternidadechicoxavier.com.br. Foi um grande sucesso o lançamento do Residencial Pianó, transformando o conceito dos condomínios fechados de alto padrão na melhor localização de Araraquara. Pianópolis tem fácil acesso, ruas largas, segurança, um condomínio fechado que combina lazer, muito verde e segurança para toda a sua família. Quadras e estrutura pensada nos detalhes. E as condições especiais continuam, com 15% de entrada e saldo em até 60 vezes direto com a loteadora, com apenas 3% de juros ao ano, mais IPCA. Imperdível. Garanta seu lugar num condomínio fechado mais exclusivo de alto padrão da cidade de Araraquara. Agende sua visita e surpreenda-se. Fale com um dos corretores da Borsari Imóveis ou acesse borsariimóveis.com.br. Voltamos com o nosso Esferas da Vida. Hoje é dia de celebrar a vida e a obra de Caibar Schutel. Conhecido como o bandeirante do Espiritismo, setembro é o seu mês. Ele nasceu em 22 de setembro de 1868 e deixou um legado grandioso como missionário e divulgador incansável da nossa doutrina espírita. Para essa homenagem especial, conversamos com Zé Henrique Martiniano e Márcia Tamia, que neste mês estão lançando o documentário Vivi, Vivo e Viverei Caibar Schutel, dedicado à memória e exemplo de Caibar. Mas antes de voltarmos aqui para os nossos entrevistados, temos sempre o querido quadro Desenho que Fala. E a mensagem de hoje é sobre iluminar. Vejam lá a menininha e o seu gatinho. Escolha iluminar, escolha quem te ilumina. Iluminamos ao nosso redor quando, com exemplos, nos tornamos inspiração. Percebam quanto algumas pessoas te inspiram também. E hoje estamos falando de uma inspiração chamada Caibar Schutel, né? Porque a gente precisa de um mundo com menos teoria e mais ação no bem. E Caibar realmente era muito menos teoria e muita ação, certo? Certo. Trabalhador incansável. Em várias áreas, né? Na divulgação, na caridade, né? E Zé, me conta como que vocês produziram o documentário. Na realidade, assim, quais foram os livros que inspiraram, as pessoas que vocês entrevistaram, como que foi esse desenho? Bom, o Caibar, como ele é do século retrasado, né, 1860, por aí. Nasceu em 68. 68, então. 1868. 1868. Então, praticamente não tem mais ninguém que conviveu com Caibar, né? Mas tinha uma pessoa. A gente descobriu uma senhora que era menina e trabalhou no Clarim junto com Caibar. E ela conta, Dona Ziza. E ela tem 102 anos hoje. Ela apareceu no primeiro corte, a Dona Ziza. Dona Aquela Ziza, senhora, é isso? Sim. E até ela fala ali, né? E quando eu fiz 100 anos ali, um trechinho bastante. E conseguimos também o principal biógrafo, um dos principais biógrafos do Caibar Schutel, que é o Davi Lisenberg, né? De Querido Matão. Davi Lisenberg, vamos mandar um abraço para ele. A gente está esperando você aqui, hein, Davi Lisenberg? Sumiu do Esferas da Vida. Então o Davi trouxe muitas. O Davi fez um mestrado, né, com a vida do Caibar. Então ele tem muitas fotos, muitas histórias. Ele foi um dos grandes colaboradores também para esse documentário. Tivemos também o Orson, Peter Carrara, que faz esse encontro anual Caibar Schutel há tantos anos, né? Muito ligado com Caibar. Tivemos a Ana Baldan, né? Querida Ana, que conheço é ela de pequena.
né? Estudou com os filhos dela, Estudei né? com o Kleber. Isso. A Ana é sobrinha das médiuns do Caibar, né? O Caibar era meio como Kardec. Kardec tinha as médiuns que eram jovens, né? Muito jovens. E o Caibar também. Então as irmãs Perche, que são tias da Ana Baldan, Perche, foram as médiuns de Caibar, que faziam as sessões mediúnicas, e elas contavam essas histórias para a sobrinha, que é a Ana, que participa do documentário, então, que trouxe esse bastidor das sessões, das coisas que aconteciam, que elas costuravam os livros, os primeiros livros que o Caibar escreveu, costuravam à mão o livro, diz que machucava a mão, a agulha, né? Então, Caibar era escritor, jornalista, farmacêutico, trabalhava em inúmeras áreas. Inúmeras áreas, né? E gostava também de gente, fazia muita caridade, gostava de animais. De música, né? Tocava violão, que eu também não sabia, fiquei sabendo fazendo esse documentário. E a gente tem um trecho que a gente reservou também do documentário para mostrar para a nossa audiência, que mostra a profundidade e o tipo de caridade que Caibar fazia. Vamos? E a descrição, né? Isso, não mostrava, né? Não era tida como uma caridade, era uma necessidade dele, não da pessoa especificamente. De ajudar sem humilhar a pessoa, Ajudar, né? Isso mesmo. Vamos conferir este trecho. É que eu tinha um tio que tinha 11 anos, 11, 12, irmão da minha mãe, de nome Silas, que ele ficava na farmácia ajudando ali, já tem, né, ajudante. E aí tinha um senhor que o Caibar ajudava, que ele vinha vender vidrinhos vazios, vidrinhos que ele usava depois para colocar a homeopatia e dar, né, fazer a doação dos necessitados. E esse senhor sempre vinha entregar na farmácia. E um dia ele veio e o meu tio, que recebeu ele no balcão da farmácia, falou para ele: eu acho que ele não vai querer não, porque tem muito vidro vazio lá dentro, ele não vai querer vidrinho não, hoje acho que ele não vai querer. Ele falou: não, nós estamos precisando muito de vidro. Aí o meu tio olhou para ele e falou: vai lá, Silas, compre todos os vidros que ele tiver, pague ele e depois eu explico para você. Meu tio, sem entender nada, foi lá e pagou os vidrinhos. O senhor foi embora feliz. Aí meu tio falou: e agora, seu Caibar, o que eu faço com esse monte de vidro? Ele falou: faz favor, tá vendo aqui do lado da farmácia? Porque a farmácia é de esquina, né? Ela existe até hoje em Matão. E tinha uma parte de terra. Ele falou: agora você vai lá, Silas, e você começa a fazer um buraco para mim. Ele falou: o que eu faço com esse buraco? Ele falou: você vai pegar todos aqueles vidros que você comprou, você vai enterrar aí. Enterra bem, joga a terra em cima. Meu tio foi e enterrou tudo, né? Aí ele falou: tá vendo, Silas, como a gente estava precisando de vidro? Agora, a próxima vez que ele vier, você pode comprar de novo, porque nós estamos precisando de vidro. Então, esse era Caibar Schutel. Porque sou imortal. A gente percebe a discrição de Caibar Schutel quando ele atua, né, como um grande
um grande cristão, na realidade. Não necessariamente a gente precisa falar um espírita, mas um grande cristão, realmente uma pessoa que busca todo dia fazer o melhor. E quando a gente lembra de caridade, a gente também lembra de Chico Xavier, Zé. Caibar conheceu Chico? Conheceu, mas foi um único encontro. Foi num congresso de metapsíquica que teve em São Paulo, em 1937. O Caibar morreu em 38, então ele já estava velhinho, com quase 70 anos, e eles se encontraram nesse congresso, e o Chico falou para ele que ele precisava cuidar da saúde, porque Caibar não parava. Ele tinha angina, tinha problemas de coração, mas não parava quieto, não fazia repouso, não tinha uma vida mais sossegada. E o Chico orienta, fala para ele, você precisa diminuir um pouco o seu ritmo, né? E o interessante é que logo depois o Caibar desencarna e posteriormente o Chico começa a receber várias mensagens do Caibar Schutel, né? Inclusive naquele livro Instruções Psicofônicas, tem a psicofonia do Caibar Schutel, mandando uma mensagem. Então, seria assim, o Chico falando com uma voz bem parecida do que o que seria a voz do Caibar. E é interessante a gente pensar e fazer uma análise aqui de que Caibar veio antes de Chico e já tinha todo esse trabalho da revista internacional, do jornal, do Centro Amantes da Pobreza à época. Sim. Então muitas vezes a gente se inspira em Chico e espíritos, né, que vieram antes de Chico já também faziam uma coisa acontecer interessante, no espiritismo. O Nosso Lar foi um livro assim que chamou muita atenção, que começa a descrever coisas da colônia espiritual. O Caibar, antes do Chico psicografar o Nosso Lar, psicografou um livro chamado Alvorada Nova, que descreve a colônia que ele vive lá, no plano espiritual, antes do Nosso Lar. Olha, né? Que maravilha. Abel Gleiser, né, o médium. Que maravilha, é isso mesmo. E Zé, e aqui, por exemplo, como que foi a morte de Caibar Schutel? A gente falou do vivi, vivo, viverei, é uma frase emblemática, quem conhece a história de Caibar sabe dessa frase, mas pra gente ver a importância, né? Porque Caibar era médium também, não era? Ou não? Médium ostensivo, não. Ele tinha muita intuição, muita inspiração para fazer as coisas e juntava as pessoas e conseguiam muitos resultados, né? Com todo mundo que estava à sua volta. Mas a morte do Caibar é muito interessante porque quando a pessoa desencarna, normalmente tem um período de perturbação, que ela fica meio inconsciente. De adaptação e tal. E no caso do Caibar, que é um evento raríssimo, o Caibar já, no dia do enterro dele, ele já faz uma psicografia com essa frase, vivi, vivo e viverei porque sou imortal, quer dizer que ele não passou por esse período de perturbação. Um espírito lúcido. Lúcido, que no próprio instante ali, após a sua morte, ele já estava se comunicando, dando uma comunicação mediúnica, né? Através do médium Urbano de Assis Xavier. E né? interessante que ele, nessa psicografia, né? Foi psicofonia, na verdade. Psicofonia. Né? Ele vem falar isso porque eles estão discutindo que vão fazer um túmulo para ele, com isso, tipo um mausoléu, e ele fala, não, eu não quero nada disso. Eu quero um túmulo muito simples e apenas com uma placa escrito, vivi, vivo e viverei, porque sou imortal. E a dona Aziza, de 102 anos, ela até fala no documentário, e o túmulo dele realmente é simplicíssimo, ela fala. Acho que ela não gostou muito, ela queria dar uma enfeitada, hein? Tadinha. E eu musiquei isso aí já faz algum tempo, né? Acho que já faz quantos anos? Aquele evento do Orson. 2020, 19, 18. 18, né? Quase 10 anos atrás, que a gente usou como tema desse documentário. E a gente acabou no primeiro bloco não apresentando vocês profissionalmente, porque sempre estão aqui com a gente no Esferas da Vida, mas é interessante assim, vocês hoje estão cineastas, cada ano com um documentário diferente, que bom, que beleza, que maravilha.
mas você também musicou os poemas do Parnaso de Além Túmulo. O Zé também tem a profissão de engenheiro, a Márcia é uma profissional da saúde reconhecida aqui na cidade de Araraquara. Legal falar também, muitas vezes quem está assistindo é a primeira vez, não é? É importante. E a história do Fordinho, Zé Henrique, tem como contar rapidamente para a gente finalizar este bloco? O Fordinho, o Caibar tinha um Fordinho, que era um carrinho bem chique para aquela época e tal, né? E ele usava esse Fordinho para carregar os jornais, ele lotava o banco traseiro dos jornais, o Clarim, e ele ia até a estação de trem, nos horários que o trem parava lá em Matão, e entrava no primeiro vagão, ia distribuindo para todo mundo, tinha um banco vazio, ele deixava um jornal em cima do banco, ia atravessando de vagão por vagão até o final do trem, porque ele achava que todo mundo ali que estava fazendo a viagem não tinha o que fazer, ia ter um tempo livre, então ia folhear o jornal, ia ter esse contato com o espiritismo, né? Fazendo a propaganda já do espiritismo, da doutrina, a divulgação por meio do jornal e da revista. Sim. Divulgando, entregando, distribuindo as revistas de jornal. Escrevendo, publicando e distribuindo. Faz de tudo. Todas as funções também, Caibar Schutel. Coisa distribuía boa. Também no cemitério quando tinha algum em falecimento. Também. Em finados, quando o pessoal ia pro cemitério, ele distribuía lá, que era um momento também de reflexão, que acontece com as pessoas que faleceram, então distribuía ali também. Querendo consolar, que é o principal papel da doutrina espírita, a principal mensagem é: somos imortais. Foi o que ele colocou também em sua lápide. E a gente finaliza este bloco com esse vídeo importante da querida médium Maíse Braga, nos dando uma aula rápida de motivação de vida. Recentemente, num e-mail, um rapaz paralisado na cama disse: a única coisa que eu faço é com o dedo que eu ainda consigo mexer, teclar a tela do computador para entrar nas palestras da comunhão, para assistir os programas da comunhão, com 23 anos. Então, às vezes a gente reclama de tanta coisa. A gente é tão tolo ao dar valor a coisas que não tem valor nenhum. Quando fulano envelhecer e olhar para trás, ele vai ver que isso era uma bobagem. Mas para que nós precisamos envelhecer? Para reconhecer que as coisas que nos afetam, que nos atropelam, são às vezes tão tolas face a coisas tão graves que os nossos irmãos em humanidade estão vivendo. A Casa Editora O Clarim divulga há mais de um século a luz e o conhecimento da doutrina espírita com valioso conteúdo, de belíssimos romances a esclarecedoras obras doutrinárias. Conheça, divulgue e compartilhe a lucidez do Espiritismo. Casa Editora O Clarim. Acesse www.oclarim.com.br. Ei, tá difícil de enxergar, né? Aqui nas Óticas Fabrilém, você cuida da sua visão com o melhor preço da região. Óculos completo, a armação mais lente com filtro de luz azul por R$239. Apenas R$239. Vem pra Fabrilém. Oi galera, eu sou o Alok, eu tô aqui para te fazer um pedido muito importante. Eu e o Instituto Alok confiamos muito em uma organização humanitária chamada Fraternidade Sem Fronteiras. A gente quer te convidar para fazer parte desse movimento, dessa causa tão linda. Eu vi de perto, aqui no Brasil e também quando eu fui à África, que por meio desse trabalho a nossa ajuda realmente chega a quem mais precisa e faz a diferença na vida de milhares de crianças. O apadrinhamento na Fraternidade é muito mais que uma contribuição mensal. Ele realmente permite que a gente transforme vidas e ainda há muito a ser feito. Então, vem com a gente, apadrinhe você também. Apadrinhar é amar. Foi um grande sucesso o lançamento do Residencial Pianópolis, transformando o conceito dos condomínios fechados de alto padrão na melhor localização de Araraquara. Pianópolis tem fácil acesso, ruas largas, segurança, um condomínio fechado
que combina lazer, muito verde e segurança para toda a sua família. Quadras e estrutura pensada nos detalhes. E as condições especiais continuam, com 15% de entrada e saldo em até 60 vezes direto com a loteadora, com apenas 3% de juros ao ano, mais IPCA. Imperdível. Garanta seu lugar no condomínio fechado mais exclusivo de alto padrão da cidade de Araraquara. Agende sua visita e surpreenda-se. Fale com um dos corretores da Borsari Imóveis ou acesse borsariimóveis.com.br. Você conhece o Instituto Eurípides? O Instituto Eurípides é uma instituição sem fins lucrativos, que há 25 anos atende crianças e jovens na cidade de Araraquara. Atualmente atendemos 187 crianças e adolescentes entre 6 e 15 anos. E além das atividades oferecidas no contraturno escolar, oferecemos aos nossos jovens o projeto Jovem Aprendiz. Queremos encaminhar nossos jovens para um futuro profissional. Por isso, qualificamos nossos alunos para o mercado de trabalho. Para nossos aprendizes, oferecemos curso teórico educativo, avaliação dos programas de aprendizagem, acompanhamento sociopedagógico, psicológico e orientação profissional, ensinamentos morais e sociais, oportunidade de ingressar no mercado de trabalho e construir uma carreira de sucesso. Tudo isso de forma gratuita e por isso precisamos de você. Ajudando o Instituto Eurípides, você colabora com a manutenção da nossa instituição. Quer saber mais de como ajudar nossa instituição? Ligue 16 3331 5960. Instituto Eurípides, há 25 anos mudando a história de crianças e jovens em vulnerabilidade social. Porta Joia Lingerie. Porta Joia Lingerie completou 38 anos. E nós estamos preparados para você, como sempre, não importa o clima que esteja. Inverno, verão, meia estação, primavera. Nós estamos sempre antenados com as melhores novidades no mercado para atender você, nosso cliente amigo, por tanto tempo. Passe aqui, venha tomar um cafezinho conosco e conferir as novas tendências. Porta Joia Lingerie, sempre com o melhor atendimento e os melhores preços. E voltamos com o nosso programa com Esferas da Vida. Hoje trazemos o especial Caibar Schutel. Estamos celebrando o lançamento do documentário Vivi, Vivo e Viverei. Produzido pelos nossos convidados Henrique Martiniano e Márcia Tamia. Chegamos no movimento espírita daquela época, Zé Henrique. Como que era? Muitas perseguições, o que Caibar sofreu? Teve até uma questão relacionada a Getúlio Vargas. Conta um pouquinho pra gente. O espiritismo, no início, era muito mal visto e muito combatido, principalmente pela Igreja Católica, que era que dominava na época e tal, né? Inclusive, um dos motivos do Caibar fundar o Clarim, a editora O Clarim, é que o padre João Batista Van Es, que era um padre belga de Matão, escrevia artigos no jornal criticando o Caibar Schutel, o espiritismo, e o Caibar queria responder e eles não deixavam ele responder, porque eles apoiavam o padre. E aí ele abriu uma própria editora para se defender, das críticas que fazia, né? Foi um dos motivos do jornal Clarim. Exatamente. E o Caibar, ele foi um dos principais lutadores pela não proibição do espiritismo, que tinha um projeto na época de Getúlio Vargas, né, do presidente, muito apoiado pela Igreja Católica e tal, de se proibir o espiritismo, fazer uma lei acabando com tudo. Então hoje a gente não poderia estar aqui falando do espiritismo numa TV aberta, na internet, o centro espírita não estaria funcionando, né? Então o Caibar participou desse movimento pró-espiritismo, foi um dos grandes líderes
E ele, como tinha muitos contatos de gente famosa na época, como Leon Denis, Charles Richer, que era prêmio Nobel de Medicina, Ernesto Bosano, da Universidade de Turim, na Itália, Arthur Conan Doyle, o criador do Sherlock Holmes, um escritor inglês, né, muito famoso na época. Então, esse pessoal participava da Revista Internacional do Espiritismo. E o Caibar tinha muitas correspondências elogiando os trabalhos que ele fazia. E aí ele escreve uma carta para o Getúlio Vargas, mandando esses cartões desse pessoal famoso, em especial os cartões do Ernesto Bosano, que ele tinha, né, fazendo grandes elogios, e o Getúlio Vargas, vendo esses nomes importantes, achou que não deveria proibir, porque... Não vou mexer com isso. Não vai mexer com isso, porque vai pegar mal para ele. Tanta gente importante apoiando, né? Então, sim. Esse trabalho foi... sério, né? Claro. Ele tinha muita autoridade, credibilidade. Vamos assistir um pouquinho o trecho dessa parte do documentário? Vamos embora. A primeira Constituição do século XIX, a Igreja e o Estado tinha uma conexão total. Então, no final do século, quando o Brasil entrou na República, entrou a outra Constituição, em 1891, aí já separava, mas eles não queriam, os padres não queriam. E a postura de firmeza, de fé de Caibar-Schutel respondia à altura, não com sentido de agressão, não com sentido de provocar brigas, não era isso, mas ele argumentava, bem fundamentado, os ataques dirigidos ao espiritismo. O Caibar fazia um programa de rádio falando sobre espiritismo aqui na PRB4 de Araraquara. E esse programa foi divulgado na Revista Internacional do Espiritismo. E Ernesto Bosano, que era um filósofo, escritor, professor da Universidade de Turim, lá na Itália, tomou conhecimento desse trabalho de Caibar e mandou 2 cartões elogiando muito tudo isso que Caibar estava fazendo. Eles contaram com o Getúlio Vargas para poder, vamos dizer, ter o espiritismo reconhecido. Então, quer dizer, tinha pessoas que estavam ligadas à Igreja Católica e que, vamos dizer assim, nos bastidores, queriam saber um pouco mais sobre espiritualidade. Então, esses personagens que tinham essa capacidade, né, acabavam atuando. Então, eles queriam que as pessoas que se utilizavam também das ideias espíritas reconhecessem, né, o espiritismo. Naquela época foi bem difícil. Nessa época, a gente teve ameaçado o fechamento dos centros espíritas, inclusive da Federação Espírita Brasileira, a FEB. E o Caibar, aproveitando essa oportunidade de ter recebido 2 cartões do Ernesto Bosano, que era muito famoso na época, mandou um dos cartões para o Getúlio Vargas juntamente com uma carta. O Getúlio ficou muito sensibilizado com esse cartão, né, e também com a carta do Caibar, e suspendeu o fechamento dos centros espíritas. Caibar-Schutel é o nosso programa de hoje e precisamos finalizar o programa, Márcia, contando da essência, na minha opinião, principal de Caibar e da preocupação que era a divulgação do espiritismo. Jornal, revista, rádio que você vai contar pra gente, livros também, autor de livros, certo? Isso.
Caibar, ele, além do jornal, da revista, ele escreveu 17 livros. Olha que bem. Então, naquela época, imagina escrever livros, ele tinha editora, eram livros que eram impressos e depois costurados à mão na época. As irmãs Perche, né? A família Perche ajudou muito a costurar, imagina, era tudo muito artesanal, né? E depois da divulgação através dos livros, tudo, mais ou menos nos anos 30, ele resolve fazer um programa radiofônico. Ele consegue na Rádio Cultura, que na época era PRD4, um espaço, e começa a gravar. Ele grava, salvo engano, 14 programas na Rádio Cultura. Na época tinha um palco, né, um auditório com um palco, e ali foram pessoas assistir o programa, pessoas espíritas e não espíritas também. E além disso, com a transmissão que pegava Araraquara, Matão, toda a nossa região aqui, várias pessoas de outras religiões também acabavam escutando, né? Então ele fala que a doutrina deveria ser expandida acima dos telhados, pelas ondas, né, dos rádios. E hoje a gente vê pela internet, né, pela televisão. Então Caibar tinha ainda por cima, nessa divulgação, essa visão estratégica do alcance do todo, e não é só para espírita, é para todos a doutrina, que consola qualquer tipo de religioso e pessoas também sem religião. Então Caibar foi assim, muito importante para essa divulgação, um verdadeiro divulgador da doutrina, né? Com certeza. E tem o livro Conferências Radiofônicas, que são essas palestras que ele fez na rádio, que virou um livro também depois. Um dos livros dele, Conferências Radiofônicas, muito são todas essas. E a gente vai finalizar o nosso programa convidando a todos que no dia 20 de setembro, lá em Matão, estaremos lançando o documentário Vivi, Vive, Viverei. Aonde, Zé? No Cine Teatro Matão, às 9h30, no dia 20, né? Sábado, dia 20, às 9h30 da manhã. E Cine Teatro Matão. E dia 27, em Araraquara. Aqui no Cine Center Lupo, no Shopping Lupo, às 10 horas da manhã, no sábado também. Que beleza, vamos assistir a esse documentário. E aqui a gente tem sempre a dica da editora Clarim, é claro. E hoje é a nova edição do livro Caibar Schutel, o Bandeirante do Espiritismo. É uma edição totalmente revitalizada de sua mais conhecida e completa biografia. E vale lembrar sempre, e mais do que nunca hoje, que a Revista Internacional de Espiritismo e o jornal Clarim continuam plenamente ativos, dando prosseguimento ao ímpar trabalho de divulgação de Caibar Schutel. Assine, receba aí na sua casa, seja um assinante digital, mande pelo WhatsApp, é 16 992706575, ou entre pelo site www.oclarim.com.br. A gente fica por aqui, até a semana que vem. Agradecemos aos nossos entrevistados, muitíssimo obrigada, hoje e sempre, e para as próximas reencarnações juntos, se Deus quiser. Obrigado. Obrigada. E a gente se vê toda semana pela TV Cultura Paulista, pela TV Mundo Maior, pela Web Rádio Fraternidade, pela Rede Amigo Espírita, pelo YouTube do Esferas da Vida. Um beijo e até mais. A alma que é vibração, vida e essência, está nas luzes da sobrevivência, no transcendentalismo das esferas. Esferas da Vida, apoio cultural, Porta-Joia Lingerie, sempre com o melhor atendimento e os melhores preços. Instituto Eurípides, Escola Espírita de Araraquara, Apadrinhe, Estrutel, Estrutura Metálica, Óticas Fabrilém, a fábrica da sua lente. Mercatudo, Casas André Luiz, Mercalivros, um mundo de ideias e conhecimento.